Olá pessoal, eu sou o Chefe Bueno e hoje vim trazer para vocês mais uma receita espetacular. Bolinho de chuva recheado com goiabada. Então o que era bom ficou melhor ainda, então vem comigo que essa receita é muito boa. E para começar a nossa receita, em uma cumbuca vamos adicionar um ovo. O ovo eu sempre prefiro adicionar ele em temperatura ambiente, tá gente? Iremos adicionar também meia xícara de açúcar refinado. Eu gosto do açúcar refinado, pois ele acaba diluindo bem melhor em toda a receita, então não fica aqueles gruminhos. Mas dependendo qual for a receita, o indicado pode ser até aquele açúcar cristal. Então, por exemplo, no cookie, na receita de cookie, normalmente nós utilizamos o açúcar cristal, pois ele vai trazer mais estabilidade para a massa. Se você quer que eu faça a receita de cookie, deixa aqui nos comentários para que eu possa saber, tá? Em seguida, vamos adicionar meia xícara de leite, mais ou menos meia xícara, tá? Não é muito precisa essa quantidade, tá? Mas vocês podem levar em orientação um pouquinho mais, assim, pouca coisa, a mais do que a meia xícara de leite, tá bom? Adicionei todos os líquidos, agora sim eu vou adicionar 1,5 xícara de farinha de trigo sem fermento. Eu trabalho com a farinha de trigo sem fermento, pois eu adiciono depois e consigo controlar essa quantidade, que é o melhor, né? Porque o bom é quando nós temos o controle da receita, dessa porcentagem de quantidade. Muita gente gosta de trabalhar com a farinha de trigo com fermento, mas eu não me acostumei muito não. Comprei ela apenas uma vez e deu certo, assim, de certa forma, a receita, mas eu não gostei muito de trabalhar com ela. Então nós vamos mexendo até que não fique nem um gruminho de farinha de trigo. Normalmente eu prefiro trabalhar com fouet, tá gente? Que o fouet é ótimo justamente para poder misturar tudo muito bem, ficar bem homogêneo e não ficar nenhum gruminho mesmo de farinha de trigo, sabe? Esse gruminho que possa aparecer depois na nossa receita. Então isso o fouet ajuda bastante mesmo para deixar uma massa homogênea e também ele acaba salvando muitas receitas na confeitaria. Então até por isso que eu tenho essa tatuagem aqui, que é um fouet, justamente porque o fouet ele representa muito a confeitaria, então ele ajuda demais na nossa produção. Vocês estão vendo que ficou uma massa líquida, né? Não é uma massa muito dura. Então o legal dela é uma massinha líquida mesmo para nós poder fazer nossa fritura. Então ficou uma massa bem homogênea. Agora sim eu vou adicionar 1 colher de fermento químico, o famoso pó royal, tá? Então misturamos tudo muito bem. Não precisa mexer muito, é só para misturar mesmo, para poder ficar bem incorporado na massa. Então coisa de 15 segundinhos mexendo já dá certo, tá vendo? Já misturou bem. Agora vamos tirar o excesso daqui. E agora, para nós poder fazer o nosso bolinho de chuva recheado, eu peguei a goiabada cascão. O que nós vamos fazer? Vamos pegar um pedacinho dela, vamos colocar aqui dentro da massa. Então está aqui dentro da massa, nós vamos pegar uma colher e nós vamos jogar um pouquinho da massa em cima dessa goiabada. Peguei uma quantidade não muito exagerada, justamente para não ficar crua a nossa massa, tá? E eu vou levar em óleo de temperatura média, tá? Então vamos levar para fritar essa massa nossa. Então agora, gente, o que nós vamos fazer? Nós vamos fritando a nossa massa, então com a ajuda de uma outra colher, nós vamos colocar nosso bolinho no óleo em temperatura morna e vamos fritando um de cada vez. Ou você pode colocar 2, 3, mas não coloca 5, 6, porque o óleo pode ficar frio, então aí você vai perder a temperatura certa para poder fazer essa fritura dele, tá? Então vamos fritando aos poucos e vocês vão colocando mais unidades. Então eu vou colocar um pouquinho mais aqui, então vou pegar o próximo. E como vocês estão vendo assim, é bem simples poder trabalhar com 2 colheres, né? Então não é muito complexo. Então aqui. Vamos adicionar mais goiabada na massa. Vocês podem colocar todas as goiabadas, mas eu prefiro colocar aos poucos para não ir perdendo a goiabada aqui, tá? E também para não exagerar também nessa quantidade de massa que vai ficar em cada um dos bolinhos. Pois eu quero que o bolinho fique bem fritinho mesmo, não quero que fique uma massa crua.
Então vamos fritando aos poucos. Se vocês perceberem aqui nesse fundo ali, ó, já exagerei demais aqui nesse tamanho da minha frigideira. Então vai ter que ser com o mesmo limite. Eu já deixei preparado um papel toalha juntamente aqui para poder absorver um pouquinho dessa gordura toda que vai ter no nosso bolinho. Então deixando fritar, vamos observar aqui o lado. Aqui ficou douradinho de um lado, nós inverte, vira ele. Então aqui também. Vamos deixando ele fritar aos pouquinhos. Então, como vocês estão percebendo assim, não fica um bolinho muito grande. Ele não vai ficar cru no meio, porque também o meio dele vai estar a nossa goiabada, né? Tem gente que prefere a goiabada, aquela goiabada que já é cremosa. Então aí no caso nós teríamos que pegar um saco de confeitar para poder estar fritando ela assim. Mas no caso aqui não há necessidade, porque é a goiabada cascão, então por isso que eu prefiro trabalhar com ela, que é menos trabalho ainda, então facilita muito mais nossa vida. Então cada uma aqui já está com o seu ladinho certinho. Então logo já vou estar tirando ela, então vamos observar aqui o outro lado. Então estão fritas dos dois lados. Agora tiramos daqui e vamos colocar no papel manteiga. Então vou deixar fritar um pouquinho mais desse lado. Papel manteiga não, papel toalha, disfarça, gente. Às vezes me dá uma dessa louca aí que eu falo o nome errado, mas não ligue não. Aqui já vamos tirando mais uma, vamos colocando tudo aqui e depois nós vamos dar aquele toque todo especial que são nos bolinhos de chuvas, né? Então você já deve até imaginar qual que é o próximo passo que eu vou estar executando já. Então vamos retirando e depois nós vamos colocando um pouquinho mais de massa na nossa frigideira. E com os bolinhos fritos, agora nós vamos para a última etapa, que vai ser pegar um bolzinho, nós vamos adicionar o açúcar refinado. Você pode adicionar também a canela em pó também, que dá um gosto bem legal, eu gosto bastante, mas no caso hoje vai só açúcar e nós vamos envolver os nossos bolinhos de chuva nele para dar aquele toque especial. Depois é só colocar em um prato e nós vamos fazendo isso com todos os bolinhos. E já nós vamos para a etapa que é a mais importante, que é a parte que nós vamos experimentar, né? Mas enquanto eu vou fazendo isso, pessoal, vou pedir uma coisa muito importante para vocês, que é se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para poder receber os próximos vídeos. E também não se esqueça de comentar e compartilhar esse vídeo com quem vai fazer essa receita para você hoje, tá? Então isso dá muita força para o canal poder crescer e os vídeos chegar por cada vez mais longe, tá? Então dê aquela forcinha legal aí para nós, tá, gente? Então nós vamos fazendo isso com todos os bolinhos, vamos dispondo ele aqui e olha que coisa mais linda que eles vão ficando, né? Então aí junto com o café passado na hora, pensa que coisa mais saborosa e deliciosa que é. Não tem como, né, gente? É ótima essa receita e com goiabada ainda nem se fala, né? Então fica perfeito. Daria para trocar goiabada, caso você não goste, com, vamos supor, o composto. Então daria para trocar a goiabada, por exemplo, pela bananada também, se quisesse, aquelas mais sólidas. Poderia ser também por chocolate. Com chocolate também dá certinho, tá? Então o chocolate vai ali dentro, na hora que ele vai fritando, ele vai ficando bem cremoso, vai derretendo, então na hora que você come, fica aquela textura maravilhosa, sabe? Nutella daria certo se você congelar ela, aí sim ia dar certo. Ou, como eu falei antes também, no caso se você colocar em um plástico, um saco de confeitar e recheando ele depois, colocando no meio. Também daria certo, ficaria bem legal para a nossa receita. Então aqui no caso eu vou envolvendo todos aqui, daqui a pouco eu já volto para mostrar o resultado final para vocês. E os bolinhos de chuva estão prontos, então olha que coisa mais linda, olha como eles ficaram. Mas agora é a hora da verdade, é a hora que eu vou experimentar eles para ver como que ficou. Então, pessoal, ficou maravilhoso. Observem como fica no meio. Bonito, né? Bem cozido. Então é assim que fica esse bolinho de chuva recheado com goiabada. Gente, eu vou ficando por aqui, pois agora eu vou fazer um cafezinho para poder acompanhar esse bolinho de chuva, mas nos vemos no próximo vídeo e agradeço a sua companhia. Então vou indo nessa e fui!